Bem, nosso tema hoje é casamento e família. Um tema muito importante, aliás, como todos os outros que a gente tem levado aqui. No Gênesis tem a origem do casamento, já no primeiro livro da Bíblia. Quando Deus disse, de acordo com a narração bíblica, né? Não é bom que o homem fique só. E o primeiro casamento que registra é o casamento de Isaac e Rebeca. Isaac é o filho mais velho de Abraão e Sara. Então conta que apenas um acordo entre famílias. Era isso que era o casamento. Um acordo entre duas famílias. Aí fala que a Rebeca usou o véu, que é uma coisa bem antiga, o costume de usar o véu. Viu? E depois a gente tem no livro de Tobias, capítulo 5 a 10, tem a história do casamento de Tobias, porque tem dois Tobias. Tem o Tobias velho, o pai, e Tobias novo, filho, que ele se casou com a Sara. Aí já tem uma pequena diferença, diz que foi assinado um papel. Só que isso é a tradução, né? Porque na época não existia papel, claro. Papel é uma invenção muito depois, até depois de Jesus. Existia então um tipo de papiro, né? Assim, feito de casca, de pau. Agora, para a igreja, o que é o casamento? Um sacramento indissolúvel. Quer dizer, um ato que não pode ser desfeito por nada. Sabemos que isso aí é um absurdo, né? Porque no Livro dos Espíritos, na questão 697, Kardec comenta e diz assim, isso é contra a natureza. Um decreto desse é simplesmente radicalismo, porque é contra a natureza. Bem, mas isso a gente vai comentar depois. Eu quero falar e o Estado. Para a lei civil aqui no Brasil, o casamento é definido com duas palavras. É a união legalizada entre um homem e uma mulher. Já para os amigos, os irmãos evangélicos, que eles se dividem muito, né? Eles não dão certas ideias em muitas doutrinas, mas na maioria eles aceitam que é um ato solene, quer dizer, um ato respeitoso. E nesse ponto eles estão mais certos do que a igreja. Porque eles não acreditam em sacramento, eles não têm sacramento. Agora eu quero fazer um esboço rápido sobre a questão da discriminação da mulher, que vem de longe também. Começou com a história de Adão e Eva no paraíso. A história quer dizer, a figura, né? Sabemos, já falamos aqui sobre Adão e Eva, que é uma figura. Eva foi enganada pela serpente e comeu a fruta proibida. Aí ela passou um pedaço da fruta para Adão. E aí, então, Adão teve que desobedecer a ordem por causa da mulher. E aí ficou na história até hoje como culpada pela entrada do pecado na humanidade, em todos nós. Não tem nem graça, né? Isso é o que a igreja chama de pecado original. Depois, na lei de Moisés, Deuteronômio 12, 1 a 5. Está escrito lá na lei. Se a mulher der à luz um homem, ela ficará impura, quer dizer, imunda, 40 dias. Se for uma mulher, ficará 80 dias. Quer dizer que a mulher é mais imunda o dobro do que o homem. E assim continua o preconceito. Quando faltavam uns 400 anos para a chegada de Jesus, lá na Grécia Antiga, dois filósofos muito conhecidos, Pitágoras, que é o homem da matemática, o criador da tábua de Pitágoras, né, dos números,
ele disse, a mulher, aliás, o Deus criou dois princípios. Um positivo, que é o homem, o outro negativo, que é a mulher. Depois o Euclides, outro filósofo grego também, disse a mulher é o pior dos males. Agora vamos falar de dois santos canonizados pela Igreja. São Cristóvão e o famoso bispo teólogo Santo Agostinho, que viveu às vésperas da Idade Média. São Cristóvão disse, a mulher é o animal mais prejudicial. E Santo Agostinho teria dito, a mulher é um animal inseguro e instável. Mas o pior foi o filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Ele disse coisa bem pior ainda, e é até engraçada. A mulher é um animal de cabelos longos e ideias curtas. Pois é. A coisa é braba mesmo, né? E a mulher teve que aguentar tudo isso até os dias de hoje. Só que hoje, graças a Deus, isso diminuiu, mas ainda existe preconceito. E tem também o preconceito contra a sogra, sabia? Porque nós sabemos que as sogras são, na maioria das vezes, são segunda mãe, né? Mas algumas delas pisam na bola e ciumando a filha do genro, costuma reclamar de alguma coisa, e aí criou-se o preconceito também, a discriminação da sogra. Tem até uma historinha engraçada sobre isso, que um recenseador, que trabalhou no IBGE, né? Porque existe o recenseador que faz dois trabalhos, o censo demográfico e o outro agropecuário. Eu sei muito bem disso, que eu trabalhei para o governo em 1970, no município de Riachão de Jacuípe. Então, o recenseador chega numa família e vai recensear. Vai anotar a idade, o nome, os filhos, a fazenda. Aí chegou lá, sentou ao redor da mesa, reuniu a família e perguntou para o marido, como é seu nome, por favor? Adão. E sua esposa, Eva. Adão e Eva? E como é que chama a fazenda aqui do senhor? Fazenda Paraíso. Aí ele falou, será coincidência? Adão, Eva e o paraíso, só está faltando a serpente. Aí o homem disse, não está faltando nada, minha sogra mora aqui comigo. Bem, aí agora vamos falar sobre o feminicídio. Esse é o absurdo muito pior, a matança de mulheres. E hoje está igual ao antigamente, ou mais ainda. Ainda bem que o nosso presidente, o presidente Lula, está tentando um projeto para aumentar a pena desse crime. E é bem feito. É muito conhecida a história da Ângela Diniz, assassinada pelo Doc Street, né? Lembra? E a Sandra Mariano e aquela atriz Daniela Pérez e a Eliana de Gramont, assassinada com 3 tiros pelo marido, o cantor Lindomar Castilho, isso em 1982. E eles já estavam separados. Veja o que faz o ciúme doentio, né? Outra coisa, outros irmãos que são muito discriminados até hoje, os gays, comumente chamados de homossexuais. Em inglês, gay. E hoje criou-se um neologismo, uma palavra nova, que é mais bonita, nossos irmãos de sexo diferente, que é muito melhor, para acabar com o preconceito.
No Brasil, nós temos atualmente cerca de 18 milhões de homossexuais. E eles estão bem organizados, porque foi criado até o Dia do Orgulho Gay, que é o dia 28 de junho, quando eles saem de passeata reivindicando direitos iguais aos heterossexuais. Porque é um preconceito por pura ignorância, porque eles não têm culpa, nessa encarnação não têm culpa disso. Isso é problema que vem de vida passada. Ele já nasce assim, com essa natureza. Às vezes, eles mesmos, na programação da reencarnação, antes de chegar à Terra, eles pedem para nascer assim, né? Para eliminar alguns graves erros cometidos no passado com o casamento. Outras vezes é impostos pelos nossos irmãos dos anjos, né? Impõem. Bem, o professor Rodrigues Silva é um especialista nessa questão de casamento e homofobia. Ele diz que os gênios italianos, Leonardo da Vinci, Michelangelo, assim como o filósofo inglês, o pai do teatro, William Shakespeare, e também Botticelli, todas pessoas famosas, que todos eram homossexuais. Isso no século IV, aliás, XIV. E também ele diz que existiu 4 papas em Roma que eram homossexuais. Sisto IV, Paulo II, não é João Paulo II não, é Paulo II, Júlio III e Leão X. Inclusive, Leão X era o machão, né? Brabo. Foi ele que excomungou Lutero em 1522. Na América do Norte, nós temos o cantor Elton John e temos também o Rick Martin. E aqui no Brasil, nós temos pessoas respeitáveis, como o cantor Aguinaldo Timóteo, Ney Matogrosso, o artista muito conhecido, Mazzaropi, o Gugu Liberato, saudoso Gugu, faleceu há pouco tempo, apresentador de programa de televisão, né? E as lésbicas, porque as mulheres homossexuais chamam de lésbica. Isso porque a primeira mulher que foi descoberta que tinha essa natureza foi uma mulher chamada Safo, lá na Grécia. Nasceu numa cidadezinha chamada Lesbos. E por isso, até hoje, as mulheres chamam de lésbica. Nós temos muitas aqui. A cantora Roberta Miranda, a cantora Cássia Eller. E atrizes de televisão, nós temos muitas. Entre elas, vou citar apenas algumas. Maitê Proença, Fafi Siqueira, Nanda Costa, Letícia Lima, Indira Nascimento, Carol Duarte, todas essas e muitas outras. E todas são respeitáveis, merecem o mesmo respeito. Nós não estamos ainda inteiramente preparados para esse respeito, porque ainda existe o preconceito. E vai demorar a acabar. Assim como o preconceito racista, né, contra os negros, que tem sido muito combatido, mas ainda existe. Agora vamos voltar ao assunto indissolubilidade. No ano de 1976, o deputado Nelson Carneiro apresentou um projeto para ser aprovado no Congresso para aprovar o divórcio. Vocês lembram? Então, houve uma grande discussão. A igreja, naturalmente, se opôs, foi contra. Ela não pode separar, não pode ter divórcio,
Porque o que Deus uniu não pode desunir. E o cantor Adair José, nosso querido Adair José, gravou uma música na época para combater isso, que diz muito bem, em poucas palavras ele diz tudo, de modo escancarado. Veja como é interessante a música. A música se chama Na Minha Opinião. Inclusive, é composta por um compositor anônimo que pouca gente conhece, Jô Perpinga. A música diz assim, eu não sei bem de memória, então vou ler aqui. Apenas um trecho da música, né? Apenas uma parte. Aqui. Na minha opinião, para a gente ser feliz, para que tudo fique bem, o importante é se querer e se entender. Assinar papel para quê? Isso não vai prender ninguém. É preciso ter coragem para acabar com essa besteira. Fazer festa na esperança de que o amor dure a vida inteira. Eu conheço muita gente que pelas leis estão casadas. Na verdade, nem se fala, dormem em camas separadas. E depois ele se dirige à futura esposa, noiva, namorada, não sei o quê, dizendo assim, você vai ser a mãe dos meus filhos, vai ter que aturar os meus grilos até a morte chegar. E acrescenta, eu quero que o mundo se dane se você me quiser. Só quero que não me engane sendo a minha mulher. Quer dizer, é muito inteligente essa letra, porque no começo parece que ele está condenando a perpetuidade, a continuação, até a morte chegar. Mas depois ele diz, você vai aturar meus grilos até a morte chegar. Por quê? Porque o ideal é esse. Nem sempre acontece, infelizmente, mas o ideal é ser fiel, haver compreensão, tolerância, tentativa de um diálogo para chegar aos pontos, no caso de uma incompatibilidade de gênios. Porque muitos casamentos, a maioria mesmo, infelizmente, é feito sem nenhum preparo. Precisa um preparo para se casar, para aprender o compromisso e a responsabilidade que tem a família. Porque a família é a célula mãe da sociedade. É por meio do primeiro casal, que não sabemos quantos milhões de anos aconteceu esse primeiro casal, é dele que é formada toda a sociedade universal. O primeiro gerou filhos, filhos geram netos, netos, bisnetos, tetranetos, e vai se espalhando, se alongando até formar o grupo familiar. Somando-se todos esses grupos, forma a sociedade. Agora o casamento precisa ter preparo, mas infelizmente não tem, porque o espírito André Luiz, assim como Joana de Ângeles, eles dizem que a maioria dos nossos casamentos aqui no planeta Terra, na atualidade, é uma tentativa de aprender a conviver e para reajuste de casos do passado. Porque muitos já foram casados em outras eras e voltam a se encontrar e casar de novo. Isso tem acontecido muito. Porque precisa ter fidelidade, respeito mútuo, tolerância e compromisso com a educação e a orientação espiritual dos filhos, se por acaso tiver. Primeiro procriar, atendendo aquele mandamento, crescer e multiplicar e encher a face da terra. Procriar e cuidar da prole, tanto no sentido material, no sustento, como no sentido espiritual.
Acontece muitas vezes que não dá certo esse caso. A tal de incompatibilidade de gênios existe sempre. Ela é católica, ele é espírita. Ou ela é evangélica e ele é católico. Um gosta de estudar, o outro detesta livro. Ou um gosta disso, outro gosta daquilo. Um tem vocação para aquela matéria, o outro detesta aquela matéria. E assim lá vai. Então, para que não aconteça um desajuste, uma encrenca grande, até chegar à morte, como tem acontecido muito, o ideal é separação. Separação num caso desse. Amigável, sem violência. E tem uma musiquinha sobre esse assunto da incompetência também, aliás, incompatibilidade. É um samba gravado pela dupla João Bosco e Aldir Blanc, que é muito engraçada. Ela diz assim, é porque o cara chegou lá reclamando lá, né, que o casamento não estava dando certo, que tinha que separar. Chegou, falou lá na delegacia, doutor, jogava o Flamengo, eu queria escutar. Chegou, mudou de estação e começou a cantar. Tem mais, um cisco no olho. Ela, em vez de assoprar, sem dó, falou que por ela eu podia cegar. Se eu dou um pulo, só um pulinho no bar, bastou. Durante 10 noites me faz jejuar. Levou as minhas cuecas para o bruxo rezar e coou meu café na calça para me segurar. Se eu estou devendo dinheiro e alguém vem me cobrar, doutor, ai doutor, a peste abre a porta e ainda manda sentar. E ainda manda sentar. Depois eu mudo de emprego, que é só para melhorar. Veja só, convido a mãe dela para ir morar lá. Doutor, se eu peço feijão, ela deixa salgar. Faz calor, mas veste casaca para me atazanar. E hoje, sonhando comigo, mandou eu jogar no burro. Deu na cabeça e milhar. Ah, doutor, quero me separar. É interessante essas letras, viu? É uma letra que representa muito bem a incompatibilidade. E existe também uma letra muito engraçada sobre essa questão de família, porque nós sabemos que a família precisa ser organizada, harmônica, respeitada, com bom exemplo para os filhos, com tolerância, com diálogo e assim por diante. Mas uma música foi gravada na década de 50, isso é muito antiga, que diz o seguinte: seu delegado, não aguento mais. Eu vou dar um fim na minha vida para viver em paz. Eu sou viúvo, tenho um filho homem, arranjei uma viúva e fui me casar. Mas minha sogra, que é muito teimosa, com o meu filho foi se matricular, aliás, se matrimoniar. Desse casamento nasceu um garoto. Desde esse dia estou ficando louco. O garoto é filho do meu filho, não se sabe qual é a sua mulher. Ele é meu neto, eu sou cunhado dele. Você está vendo a coisa como é? E eu agora nem sei mais quem sou. Penso até que esse garoto seja meu avô. Para evitar casos como esse, é bom a gente ajustar, colocar em dia nossa família, porque é uma coisa muito séria, viu? E é até motivo de chacota por muita gente. Bom, chegou ao fim do nosso tempo. E eu quero agradecer a todos e logo, na próxima oportunidade, estou aqui para abordar um outro tema. Muito obrigado a todos.